Agora é um videozinho falando sobre a minha família. Não vou falar muita coisa não, mas enfim. Sobre essa coisa também de remédios e de eu precisar em algum momento de remédios, etc. Pela falta de escuta da minha família. Eu lembro que quando eu era pequenininha, a minha família é muito legal. Eu lembro que quando eu era pequenininha, tinha algumas fotos de reuniões familiares em que parecia que eu estava sendo segurado para não sair com uma cara de choro absurda, sabe, super triste que eu ia tirar uma foto, talvez porque eu já tivesse visto o meu rosto em fotos e eu me achava tão feio. Era basicamente o que eu escutava quando eu era criança, né? Que eu era super feio, que eu era... Nossa, eu escutei muita coisa. E, sinceramente, não importa, né? Eram, éramos crianças. É importante ter a maturidade, conseguir alcançar a maturidade para poder olhar para trás e falar, poxa, que bom que eu estou vivo. É, em reuniões familiares, etc., eu não sentia que eu era muito escutado. Claro, eu sou mais jovem do que a minha família, do que a maioria da minha família. Eu tenho 23 anos, enquanto os adultos da minha família têm mais de 50. É, acho que sim. Mas, enfim, parecia que quando a gente ia se reunir, eu, minhas primas, na casa dos meus avós, era como se a gente estivesse indo para lá para que os adultos passassem o tempo que eles gostariam de passar na casa dos pais deles, meus avós, quando eles eram crianças, sabe? É como se eles tivessem tido a infância inteira perdida pela vontade dos meus avós de fornecer uma vida boa para os adultos da minha família. Os idosos da minha família são os meus avós, os adultos da minha família são minha mãe, minha tia, meu tio, enfim. E, poxa, isso é chateante, isso é triste mesmo. O fato de crianças quererem, né, chegar no domingão, dos avós e falar, olha, eu estou fazendo isso na escola e tal, 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 e de repente é interrompido por uma criança de mais de 40 anos que quer só contar sobre como está sendo o trabalho porque precisa com que os pais deem a validação que a pessoa precisa, sabe? Precisa que os pais deem a validação que a pessoa precisa. Isso, eu falo isso e eu lembro diretamente daquele negócio que alguns adultos falam sobre direito, sobre medicina e sobre contabilidade, talvez. Esses três cursos que eram os mais... Não sei se é contabilidade. Direito, medicina e... Sinceramente, três cursos... Eu tô querendo falar sobre três cursos que eram os mais requisitados. E se o seu filho não fizesse um desses três cursos, ele ia vender arte na praia ou virar um morador de rua. E isso é errado, não tem nada a ver esse pensamento, sabe? Esse pensamento desencoraja que as pessoas tentem fazer algo que realmente amam. A minha mãe, por exemplo, ela é formada em jornalismo. E, e o meu avô queria que, sei lá, queria que minha mãe fosse ou médica, ou queria que minha mãe fosse advogada, ou queria que minha mãe fizesse ciências contábeis, eu não sei. Mas no momento em que minha mãe fez jornalismo, eu tenho certeza que meu avô ficou com uma cabeça de assim, nossa, uau, ela foi fazer jornalismo mesmo, como ela é maluca. Que legal, interessante. Espero que ele tenha pensado, claro que pensou, né? Espero que ela seja uma ótima jornalista, uma das melhores jornalistas. E, sabe, pra no futuro ela chegar na casa dos meus avós no domingão, comigo criança e com minhas primas crianças, e ficar falando, poxa, mas aí eu sou jornalista e deu certo, eu sei que lá, e deu certo, eu sei que lá. E no passado você ficou falando que não ia dar certo, que blá blá blá.
Não que seja assim, né? Não era assim. Mas às vezes é, né, essa falta de comunicação na infância, para depois, na fase adulta, voltar e se comunicar, etc. Assim, na minha visão tem que ter um pouco a ver com um pedido de desculpa dos pais para os filhos, nessa, nesse sentido de, poxa, podíamos ter confiado mais no que você queria, sabe? Você disse pra mim que você queria ser jornalista e na hora que você disse isso eu falei, por que você não vai ser advogada? Filha minha não vai ser jornalista. Eu podia ter falado outra coisa. Eu podia ter falado que você seria a melhor jornalista que o Brasil já teve. Mas, ah, talvez tenha sido o que ele escutou, o que o meu avô escutou quando ele era criança, né? Que ele não poderia fazer jornalismo, que ele não poderia fazer outras coisas, que os cursos para fazer eram esse e esse. Medicina, advocacia e ciências contábeis. Enfim, hoje em dia tem mais opção para as pessoas poderem escolher os cursos que querem para poder ajudar a sociedade. Para poder ajudar elas mesmas, claro, também. Que ajudando a si mesmo você também ajuda a sociedade. Enfim, falando sobre família, né? Eu gostaria um pouco de falar do meu pai também. Eu lembro do rosto do meu pai. Eu vou falar isso em outro vídeo, na verdade.